Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, eu sou a Erika Sais, a Kika, e a gente está começando Perspectiva, um programa que joga a luz no papel das organizações da sociedade civil, ou OSCs ou ONGs, como cada um prefere chamar. A cada episódio, a gente conversa com quem vive esse setor por dentro, suas histórias, desafios, inspirações e visões de futuro. No fundo, Perspectiva é um programa sobre o Brasil e sobre como é que a gente pode transformar a sociedade que a gente vive. Hoje a gente fala sobre a força das favelas e como dados, inovação e propósito estão transformando territórios em polos de potência social e econômica. O nosso convidado de hoje é o Marcos Vinícius Ataide, presidente da CUFA Global, CEO do Data Favela e novo líder da Favela Holding, continuando o legado do seu pai, Celso Ataide. Marcos representa uma geração que une propósito, gestão e inovação em uma iniciativa que tem navegado muito bem entre o segundo e o terceiro setor, e tendo a favela como tema central, transformando a favela em símbolo de potência, criatividade e futuro, todo um feito. Mais uma história transformadora do terceiro setor. E, como sempre, para apresentar esse programa comigo, está aqui o Alan Levi. Oi, Alan. Oi, Kika. Oi, Marcos. Que honra ter novas gerações aqui com a gente e uma iniciativa brasileira que há 25 anos está empoderando tanta gente e está expandindo os seus braços globalmente. Então, Marcos, um prazer ter você aqui com a gente. O prazer, a honra é toda minha. Olá, Kika. Olá, Alan. E é isso, acho que a gente tem que começar a falar um pouquinho dessa nova geração também que está fazendo esses trabalhos, mas principalmente sempre falando, sempre lembrando, sempre reconhecendo aquilo que foi construído há tantos anos. Afinal, são quase 30 anos de existência da CUF, muito trabalho foi feito e continua sendo feito. Que bom ter você com a gente. Bem-vindo, Marcos. Eu acho que eu sempre começo perguntando como é que o terceiro setor entrou na sua vida, né? Eu acho que você nasceu com ele, né? Assim, você falou que a CUFA tem quase 30 anos, né? E você tem quantos? Imagino que você quase nasceu, né? Dentro do terceiro setor ali, né? Na família, né? Conta um pouco pra gente. Hoje eu tenho 25 anos, a CUFA ela tem quase 30 anos hoje, então é uma coisa que é muito embrionária. Mas a minha atuação ela começa a ser um pouco mais forte a partir ali de 2019, quando eu já termino os estudos, começo a entrar na faculdade e ao mesmo tempo a me dedicar mais a essa realidade da CUFA. Então, seria mais ou menos a partir de 2019, principalmente a partir do início da pandemia em 2020. E o que faz acender esse bichinho, assim? O que faz você falar, acho que faz sentido eu seguir por esse caminho também, né? Acho que, inclusive, né, pensando que nessas trajetórias de pai para filho, sempre tem questões aí, né? Tem talvez os filhos que queiram sempre seguir o caminho, exatamente o caminho do pai, e tem aqueles que falam, eu quero fazer diferente, né? Como é que foi isso para você? Eu acho que na família a gente teve de todos os exemplos, né? Eu sou um filho entre 3 irmãos e cada um foi seguindo o seu caminho, um segue, mas todo mundo fica bem próximo, né? Mas alguns estão mais, outros menos presentes. E eu acho que essa virada de chave ela veio justamente na pandemia, onde a gente estava vivendo aquele momento de caos, de caos social e todo mundo precisava colaborar de alguma forma. Então acho que ali foi um momento que não só nós da família, mas a CUF inteira de forma geral começou a trabalhar tão ativamente que isso ficou presente na vida de todos os membros. Eu acho que aquele foi um momento de virada de chave. Mas também na pandemia isso ficou bem presente na minha vida, porque a CUFA, vocês devem conhecer, faz um projeto desde 2011 chamado Taça das Favelas, que é um campeonato de futebol que acontece para milhares de jovens todos os anos. Hoje, no Brasil, todos os anos jogam mais de 600 mil jovens. Mas em 2020, com a entrada da pandemia, a gente teve que interromper esse projeto que era extremamente importante para os jovens, para as favelas, pelo potencial de pertencimento que ele dá. As pessoas representam as suas próprias favelas. Então, naquele momento, a gente cria um novo projeto chamado Taça das Favelas Free Fire. Free Fire é um jogo eletrônico que era muito jogado, até hoje é muito jogado, mas na pandemia ele explodiu, principalmente dentro das favelas, porque ele
É um jogo muito simples, você não precisa ter um super celular, nem uma super internet para jogar. Então a gente conseguiu criar essa alternativa e fez muito sucesso naquela época, e eu que organizava diretamente. Então foi também uma porta de entrada muito grande para mim dentro desse terceiro setor e dessa vivência de CUFA que começou ali. É interessante, né? Porque você destacou bem na abertura a importância do legado. E a gente vê hoje grandes instituições, grandes legados com o desafio de falar com as novas gerações. Então, eu imagino o orgulho do seu pai de falar, não, eu construí isso e agora eu estou conseguindo ampliar horizontes, porque eu tenho meu filho, mas conseguindo falar essas novas linguagens, né? Então, acho a CUFA fica com esse mix, é um legado sério, mais de 30 anos, mas está sabendo falar a nova linguagem. Eu li uma entrevista sua que falou a favela era muito vista com as pessoas jogando bola nos campos de terra batida. Hoje está nas redes, está no videogame, e eu acho muito legal. Conta um pouco disso, dessa expansão e de como isso ampliou a pegada de vocês e a influência e inspiração de vocês para tanta gente. É porque eu acho que as instituições, de maneira geral, elas precisam sempre ter esse movimento de renovação, sempre precisam ter uma ala jovem, porque quando a gente inicia, e aí eu vou dar um exemplo da própria CUFA, a CUFA ela surgiu a partir do movimento hip hop dos anos 90. Era justamente uma forma de tirar o que o hip hop falava, que era muito do discurso, e tentar levar aquilo para a prática. Então a CUFA ela surge naquele momento com aquele sentido. Hoje as gerações já não ouvem tanto hip hop. Hoje a nossa juventude, as pessoas da minha idade mais jovem, ouvem funk, ouvem pagode, ouvem trap. Então, como que a gente sempre mantém as pessoas conectadas com a base, pensando que você pode até estar conectado com a base sendo adulto, isso não é nenhum problema, mas como que você está na perspectiva da nova geração, que daqui a pouco é a nova geração produtiva do país, é a nova geração adulta do país. Então, esse papel é muito importante de você manter a sua base organizacional renovada e, principalmente, você sempre instruir, sempre qualificar para que você sempre tenha pessoas capazes de representar a sua instituição, de poder falar em nome da sua instituição, mantendo sempre os conceitos, mantendo sempre a essência daquilo que você criou. Que legal, muito legal de escutar. Marcos, eu vou te confessar que eu não sabia que a Taça das Favelas era organizada pela CUFA. Eu acho a CUFA tão incrível, é uma organização que faz tanta coisa. E vou chegar nessa pergunta para você contar para a gente o que a CUFA faz, ou tentar contar um pouco todas as linhas de atuação. E eu conhecia a Taça das Favelas, inclusive, a final não foi no Pacaembu esse ano? Foi, na verdade, 2025 agora vai ser no Pacaembu, no dia 1º de novembro, mas no ano passado também foi no Pacaembu. Então acho que eu devo ter escutado ou que vai ser, ou que foi, não me lembro agora. Eu, na verdade, não sou a pessoa mais do futebol, mas meu filho é totalmente do futebol. Eu tenho um filho de 11 anos, né, que adora jogar, é muito do futebol. Inclusive, Legal. Esse final de semana, eu tô na Catalunha, eu tô na Espanha. Ele está estudando aqui, porque o pai dele é daqui. E a gente foi ver o Barça jogar, né? Ele foi pela primeira vez, né? E eu fiquei ali na minha reflexão social, né, antropológica e social no jogo, falando, gente, a potência do futebol, o que o futebol é capaz de mover, né, e de unir gerações, e de falar com a juventude, né? E aí, quando você conta essa história da pandemia, de que ali na pandemia vocês não conseguiram fazer a Taça das Favelas, que é algo tão importante, né? E tão simbólico no Brasil, e tão simbólico nesses territórios, né, de favela e tal, a potência do futebol, e aí vocês têm a ideia de transformar isso num jogo, me parece, assim, brilhante, sério, me parece, assim, eu convivendo com uma criança de 11 anos, assim, penso, é perfeito, né? E como é que você consegue, através dessa linguagem nova, renovada, jovem, né, engajar novas gerações para pensar questões sociais, né? No fundo é isso, para pensar direitos, né? Para pensar, enfim, problemas que a gente precisa resolver, né, numa outra linguagem. Queria que você contasse um pouco, né, a partir de quando você se envolve mais aí, que você contou pandemia, 2019, agora, que vem surgindo para o Marcos Vinícius, assim, que ideias, que visões, né, em que momento de reflexão da organização vocês estão?
Eu acho que só aproveitando ainda o gancho do futebol, acho que eu queria destacar também que o futebol a gente sabe que ele tem alguns problemas, né? Principalmente quando a gente fala de questões, como eu posso dizer, de distribuição de riqueza de forma geral, quando a gente pensa nos valores que o futebol movimenta nos grandes números. Mas se a gente parar para pensar também, o futebol ele tem um impacto muito grande no inspiracional das pessoas. Durante a pandemia de 2020, 2021, a gente criou um projeto chamado Mães das Favelas, que era um projeto onde a gente focava a nossa base de doação, seja de transferência de renda direta, seja de doação de cesta básica, produtos de higiene, roupa, naquele momento da pandemia, para as mulheres que são, de fato, as chefes das famílias dentro das favelas, independente se são mães solteiras, se são mães ou não, ou se tem um companheiro naquela família, elas que, em geral, controlam a renda, controlam a movimentação financeira das suas casas. E naquele momento, todos os clubes de futebol da Série A, da Série B, se engajaram nesse projeto, nos ajudaram a levantar toneladas e toneladas de alimentos. Então, o futebol ele tem esse poder de mobilização, tem esse poder de engajamento com as massas. Eu acho que isso tem que ser sempre aproveitado e fortalecido por um bem maior. E sobre a pergunta de agora, o que a gente, qual que é a nossa perspectiva, qual que é o nosso papel hoje, né? Hoje a gente tem se focado muito numa experiência que a gente está expandindo os horizontes da CUFA. A gente começa um momento desde 2015 que, durante a Semana Global da CUFA, a gente se expande, a gente vai para os Estados Unidos, na sede das Nações Unidas, e faz um movimento com outros 15 países naquele momento de iniciar uma coisa que a gente chama hoje de CUFA Global. Mas, mais especificamente, no ano passado, em 2024, com a chegada do G20 no Brasil, onde o Brasil foi o país que presidiu o G20, a gente cria um movimento chamado G20 Favelas, que era como que a gente pode levar o G20, como que a gente pode levar as discussões que são feitas no G20. Para quem não sabe, o G20 é aquela reunião das 20 maiores economias, junto com a União Europeia, junto com a Liga Africana, para falar sobre as principais questões do mundo. Mas como que a gente pode levar as principais questões do mundo para um debate para dentro das pessoas que estão na base da pirâmide de todos os países? Então, em 2024, a gente viaja a mais de 30 países no ano passado, fazendo conferências nesses países, e pela primeira vez a gente cria o Fórum Mundial das Favelas, onde a gente traz mais de 40 lideranças sociais, lideranças de favelas de outros países para o Rio de Janeiro, para dentro do espaço do G20 Social, e a gente começa a fazer uma grande discussão de como que, se os médicos eles têm espaços para falar de medicina, se os ricos empresários têm um Fórum Econômico Mundial, como que agora a gente cria o Fórum Mundial das Favelas para falar sobre a perspectiva, para falar sobre os problemas e para falar sobre as soluções da favela em escala global. Então, hoje a CUFA está em 72 países. Esse projeto como a Taça das Favelas, por exemplo, hoje já está acontecendo em Moçambique, no Mali, no Congo, começando agora em Angola, na África do Sul. Então, como que a gente começa agora a ter uma grande rede, um grande network de lideranças sociais que está fazendo bem, que está trabalhando para desenvolver as favelas no mundo todo? É incrível. Deixa eu fazer uma pergunta, porque assim, é um pouco de leigo, tá? Se eu falar alguma besteira, todo mundo me desculpa, a audiência e vocês, mas eu sou de uma geração onde a favela era uma coisa pejorativa. Então, assim, eu quero me dar bem, ter sucesso para sair da favela. E o legal da CUFA que eu entendi é favela é potência. Vamos empoderar as pessoas, mostrar que aqui eu gero renda, e aí eu vou decidir o que melhore a infraestrutura da favela. A favela precisa ser um lugar com saneamento básico, com condições para as pessoas ficarem se quiserem e saírem se quiserem. Explica essa lógica para mim, né? Porque hoje você está na favela, não é mais eu quero sair dessa favela, eu quero lutar para melhorar a favela. É isso? Eu entendi bem? Porque eu sempre tive essa dúvida. Acho que a criação da CUFA ela vem muito nesse sentido, né? Se hoje a palavra favela ainda tem tantos estigmas, tantos problemas, imagina 30 anos atrás, quando a instituição foi criada. Isso era muito pior. Então, a CUFA é central única das favelas, o significado da sigla.
Então, o nosso objetivo, o nosso trabalho era justamente desenvolver os moradores das favelas, seja educacionalmente, mas principalmente economicamente, para que eles, a partir do seu desenvolvimento pessoal, consigam desenvolver o local onde eles moram, ou então tomar a opção de sair, se quiserem. Então, nosso objetivo, e a gente tem esse lema de que favela não é carência, favela é potência, é que para a gente precisa começar a ver as pessoas que moram em favelas numa perspectiva de potência econômica. Elas não são carentes. Uma pessoa que acorda todo dia, trabalha, consome, produz, ela não é carente. É uma pessoa que pode ser pobre, pode ter baixa renda, mas isso não é carência, porque ela consome e produz. A gente tem um instituto de pesquisa, que hoje eu sou CEO, chamado Data Favela, um instituto que existe há mais de 10 anos e que eu toquei pessoalmente o projeto junto com o IBGE para fazer o censo demográfico nas favelas do Brasil. A gente pode falar mais sobre isso daqui a pouco, num projeto chamado Favela no Mapa. Hoje, a gente sabe que as favelas brasileiras somadas, a gente tem um consumo dentro das favelas e, portanto, uma produção de 300 bilhões de reais por ano, o que é maior do que o PIB do Paraguai, por exemplo. Então, como que a gente está falando de pessoas carentes que produzem um valor tão expressivo? Me conta uma coisa, Data Favela, CUFA, Favela Holding, é um monte de coisa. Explica, ajuda a gente a entender o que é o que é empresa, o que é ONG, OSC, o que é negócio de impacto, ajuda a gente a entender assim o panorama geral. Eu acho que a melhor forma de entender essa grande diferenciação, essa grande rede é o seguinte: grandes bancos como Itaú ou grandes empresas como a Amazon, elas normalmente criam fundações para começar a fazer um trabalho social, depois que elas já alcançaram o sucesso. No caso da CUFA, a CUFA é uma ONG que criou uma empresa para poder financiar as suas próprias ações, porque hoje, quando a gente fala de trabalho social, se a gente não falar de dinheiro, isso é um tabu muito grande para pessoas que vêm da nossa realidade, seja preto, seja favelado, seja periférico. Falar de dinheiro hoje ainda é uma dificuldade. Nós, por criação, nós não nos vemos como pessoas que devemos ascender socialmente, de maneira geral. Estou generalizando aqui, não deveria fazer isso, mas estou generalizando, porque a premissa do lucro, a premissa do capital não é feita para nós. E a gente precisa quebrar esse estigma, a gente precisa quebrar essa realidade. Então, a CUFA ela cria uma coisa chamada Favela Holding, que justamente foi criado pelo meu pai Said, para que a gente possa ter uma forma contínua, perene, de financiar as atividades que a gente tem na CUFA. Hoje a gente tem diversas sedes, hoje a gente tem no Complexo da Penha uma sede de 3 andares, com campo de futebol, com quadra, com piscina poliesportiva. Como que a gente vai financiar essas atividades? Como que a gente vai pagar o alimento das crianças, a manutenção do prédio, o salário dos professores, se a gente não tem uma fonte de renda para financiar essas atividades? Como que a gente vai fazer todos os meses nossa doação de cesta básica se a gente não conseguir comprar essas cestas básicas? E a CUFA ela tem uma premissa muito clara, que é: nós não nos envolvemos com política, nós não nos envolvemos com partidos políticos, nós não podemos depender da política, nós não podemos depender de um patrono, nós não podemos depender de doações, senão as nossas atividades não vão ter alcance ou não vão ter perenidade. E por isso que a gente cria e começa a desenvolver diversas empresas em parceria social com a CUFA, para que parte do lucro dessas empresas, parte da receita dessas empresas, possa financiar suas atividades. Então, hoje a gente tem o próprio Instituto de Pesquisa, como o Data Favela, a gente tem empresas como a Favela Log, que é uma empresa de logística para ex-apenados, para ex-presidiários, onde eles saem do cárcere, trabalham nessa empresa, ganham uma nova vida, e essa empresa que faz hoje a distribuição de produtos que antigamente as favelas não conseguiam fazer uma compra online na Amazon, no Mercado Livre, hoje conseguem através dessa empresa, porque ela que faz a entrega, e hoje essas pessoas têm emprego, têm renda, e essas atividades financiam a CUFA para que ela consiga continuar trabalhando nas favelas. Tem sido recorrente aqui no programa quando o profissionalismo
se une ao propósito e a uma causa, né? Então, o mais impressionante da CUFA é a grandeza dos projetos, o nível de profissionalismo que é feito, né? E nível quase do segundo setor, ou mais até, né? O Expo Favela, mesmo a Taça das Favelas. E eu vi uma outra fala sua, você tem esse volume de renda e você tem esse volume de apetite de consumo e marcas, né? Que são as marcas aspiracionais, e assim, talvez é a ponte também de conseguir esses patrocinadores ou se aproximar do segundo setor, entregando para eles projetos tão profissionais como eles precisam. Tem a ver isso que eu estou falando? Ou seja, isso está ajudando vocês a conversar com essas marcas, porque elas falam, pô, eu preciso entrar, mas eu preciso entender que é estruturado e é no nível que eu recebo de outros projetos que eu tenho por aí que não sejam do terceiro setor. Esse é um ponto que tem sido aparecido bastante aqui. Exatamente, né? Hoje a gente consegue entregar numa excelência os projetos que a gente faz para que as empresas consigam reconhecer que é um trabalho que vale a pena, um trabalho que tem impacto. Hoje a gente, quando fazemos a Expo Favela, por exemplo, a gente faz numa grande feira. Em São Paulo acontece no Expo Center Norte, no Rio de Janeiro acontece na Cidade das Artes. É justamente uma feira onde a gente conecta um grande investidor com os novos negócios que estão surgindo dentro das favelas brasileiras, dentro das favelas daquele estado. Hoje, mais de 20 estados fazem a Expo Favela. Então, como que a gente consegue ter uma grande entrega desses produtos? Porque nós estamos sempre nos desenvolvendo, nós estamos criando empresas, parcerias com produtoras que conseguem trabalhar com excelência, porque o nosso objetivo é justamente como que a gente consegue fazer algum tipo de trabalho se nós não tivermos a expertise. A expertise da CUFA é o conhecimento do território, o conhecimento da favela. Então, quando a gente se une com um parceiro que sabe fazer logística, que sabe fazer pesquisa, que sabe fazer entrega, que sabe fazer evento, a gente consegue juntar os dois mundos e fazer uma grande entrega de qualidade, seja em qualquer tipo de setor. Mas o importante é que a CUFA ela tem conhecimento da favela, ela sabe o que aquela pessoa precisa, ela sabe onde aquela pessoa mora, e isso torna sempre mais legítimo e mais... a gente consegue garantir que a gente vai ter uma resposta à sociedade. Queria voltar no tema do dinheiro, que você mesmo trouxe, que é um tema tabu, né? E de fato né? Muitas vezes é tabu na sociedade, e acho que no terceiro setor, para as organizações da sociedade civil, é mais tabu ainda, né? É do tipo assim, nossa, eu queria tanto aqui fazer meu trabalho, mas eu preciso de dinheiro, né? Então, a coisa, né, do ir atrás do dinheiro e tal, acaba virando um fardo muitas vezes, né? Normalmente, quando a gente pergunta para as organizações qual o seu maior desafio, sempre vem a questão da captação de recursos, né? E a gestão financeira, e lidar com dinheiro, e pensar nisso a longo prazo, né? Essa coisa de que nunca vai acabar, que você sempre tem que estar ali, né? Buscando mais dinheiro, né? Óbvio. Então, queria voltar um pouco nisso e que eu acho que talvez o modelo da CUFA possa inspirar também outras pessoas que trabalham com captação e que estão liderando organizações aí a pensar outros formatos, né? Eu trabalho com isso bastante diretamente, porque, para além de apresentar o Perspectiva, eu dirijo um instituto familiar, que é um instituto focado em desenvolvimento institucional. Então, a gente apoia organizações em temas de gestão. Então, comunicação, planejamento, avaliação, gestão financeira, jurídica, enfim, e também captação de recursos. Então, eu escuto muito as organizações falando desse lugar, né? E falando do desafiador que e em geral é a parte que elas menos gostam de fazer e tal, né? E te ouvindo falar, né? Quando você começou a contar ali, né? Falar de dinheiro e do modelo e tal, eu sempre falo que a gente precisa pensar em novos caminhos, em novos formatos, a gente precisa, às vezes, sim, se inspirar muito com o setor privado, vai ter momentos que a nossa atuação é muito diferente, que não vai caber, mas em outros momentos a gente pode aprender muitas coisas com o setor privado, sim, né? E que esse juntar saberes é muito potente, poderoso, e fazer pontos é muito potente e poderoso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais do modelo de financiamento de vocês, né? Eu entendi que vocês têm algumas empresas, criaram algumas empresas e que uma parte do lucro dessas empresas ajuda a financiar a CUFA, né? E queria saber que outras fontes de recurso vocês têm, mais ou menos como é que isso está composto ali, quanto vem das empresas, mais ou menos, né? Quanto vem de outras, tem doadores individuais, tem empresas que doam diretamente para a CUFA, tem recurso internacional, conta um pouquinho para a gente.
E, na verdade, é um movimento que a gente chama quase de um quarto setor, né? Como se fosse uma nova forma, onde uma instituição social ela começa a buscar formas de criar renda própria. Eu acho que a CUFA ela tem fontes de financiamento que são as mais tradicionais para as organizações sociais. A gente recebe de investimento privado, seja através de empresas que acreditam no que a CUFA faz, seja através de um doador individual fazendo uma pequena doação recorrente ou não, assim como os projetos que nós fazemos, como via lei de incentivo ou via as fontes mais tradicionais que as ONGs fazem. Mas o importante é que, como eu falei, a gente tem isso que a gente chama de quase um quarto setor, porque nós criamos empresas, e aí, ó, como forma inspiracional, cada um pode pensar na forma que combina mais com a sua própria instituição, mas o ponto é que nós precisamos criar formas perenes de conseguir financiamento sem depender de um terceiro, sem depender de uma fonte externa, seja de viés político, seja até de viés privado. Nós não podemos cair numa dependência onde a nossa atribuição, onde a nossa missão acaba tendo algum tipo de viés, seja partidário ou seja pessoal, através de alguém que está te financiando, para que você possa sempre se manter isento e trabalhando de forma geral. Então, quando as instituições sociais passam a criar, vou dar alguns exemplos aqui de outras instituições que criaram jornais, que criaram outras empresas de logística, ou que trabalham com algum outro tipo de atividade, essas fontes precisam ser fontes que financiam o seu trabalho, através de um trabalho privado, de fato, porque assim você garante que a sua própria instituição tem uma fonte de renda própria e contínua para que você possa desenvolver as suas atividades, seja em que nível for. Então, hoje a CUFA ela tem essa parceria com a Favela Holding. A Favela Holding, o Celso Taide, meu pai, ele saiu da CUFA já há muitos anos para criar a própria Favela Holding, mas manteve a Favela Holding como financiadora da CUFA. Então, hoje, se a CUFA precisar fazer a Taça das Favelas, mas não conseguir patrocinadores para realizar, a Favela Holding banca a continuidade desse tipo de projeto, porque são empresas que foram criadas com esse propósito, um propósito de fazer um impacto social, de gerar lucro sempre. Acho que essa palavra ela não pode ser, como eu falei, transformada em tabu, apesar de nós nascermos do movimento social, mas a palavra lucro ela não pode ser gerada de tabu. Porque se você não consegue gerar renda que possa ir além do que você está fazendo hoje, a sua instituição ela não tem uma perspectiva de futuro. Como que hoje você vai realizar algum tipo de ação sem pensar em quanto dinheiro você precisa sobrar daquela ação para você poder realizar a próxima ação? Então, eu acho que as instituições elas precisam levar para esse ambiente de gestão que todas hoje têm, em pequenas ou grandes escalas, uma perspectiva de criar fontes de renda própria e perene para que as suas atividades sempre sejam constantes e não sejam dependentes de atores externos. São dois tabus também, né? Então, tem o tabu disso, tem que tentar dar lucro, não é pecado. O outro é de construir as pontes, né? No caso de vocês criaram a holding, fez a ponte com a holding, mas se não tem potencial de criar holding, faz pontes, né? Conversa, une causas, une propósitos. O que eu estou vendo aqui de interessante, até para inspirar nossos ouvintes, assim, teve uma questão até, acho que bastante do seu pai, de ousadia, que a gente está falando muito aqui de mudar as narrativas, de empoderar, e aí eu estou tentando ver um outro lado. Se você quer inspirar o grupo, porque senão você põe lá, favela é potência, mas se as pessoas não sentem que isso está acontecendo na verdade, você perde tração. E eu imagino o orgulho das pessoas quando eles participam de uma Taça das Favelas, ou quando eles vão no Expo Favelas, e é maior ou melhor que o Web Summit. Aí sim você está conseguindo gerar um impacto. E eu acho que é isso que o terceiro setor, eu de fora, de marketing, está faltando. Aqueles lugares que as pessoas vão e falam assim, não, a gente não é dozinha, a gente não é pior, a gente não está num cantinho de uma sala, a gente é um Rock in Rio, a gente é um Web Summit. E eu acho que é isso que a CUFA tem feito brilhantemente, e parabéns por todas as iniciativas, porque elas são
realmente num nível de excelência que você falou, e eu acho que o mais importante disso é a inspiração que dá e o pertencimento para pessoas que sentiram tanto tempo excluídas ou indo na festa dos outros, né? Porque eu vou lá no Rock in Rio, eu vou no Web Summit, mas eu vou lá no cantinho com vergonha, eu vou no Expo Favela, eu sou o protagonista, eu sou o conteúdo, e isso realmente que gera transformação. Parabéns, fala disso, por favor. Eu acho que é isso, né? A gente, principalmente na Taça das Favelas, a gente cria um senso de pertencimento, porque a lógica da Taça das Favelas é justamente como se fossem lógicas de seleções nacionais, né? Se o Arrascaeta, ele joga no Flamengo, mas a seleção dele é o Uruguai. Então, quando a gente vai para a Taça das Favelas, a gente tem jovens representando a Rocinha, Paraisópolis, Heliópolis, Sol Nascente. Ele representa aquela favela que ele vive. E o sonho dele é ser campeão também, mas é principalmente chegar na final porque ele quer jogar e aparecer na tela da televisão representando a sua favela, vestindo a camisa com o nome da sua favela e aparecendo para todo mundo. Então esse é o grande sonho desse jogador. É justamente esse inspiracional. O jovem, ele que tem hoje 12, 13 anos, ele está vendo aquele jovem de 15, 16 anos jogando a Taça das Favelas e o sonho dele é fazer 14 anos logo para ele poder jogar. Então a gente cria também na Expo Favela, onde a gente tem os empreendedores com pequenos negócios ou com grandes negócios dentro de favelas, começando no Rio de Janeiro. Aqueles que são os melhores são enviados para São Paulo numa competição nacional e os melhores vão para um reality show mostrar o seu negócio em rede nacional. Então, justamente, a gente tenta criar uma base inspiracional que venha do Estado, independente de qual Estado for, e leve essas pessoas no nível nacional. Essa pessoa hoje, mesmo que não faça parte da Expo Favela, mas é um empreendedor de alguma favela, ela sabe que se um dia ela criar alguma coisa inovadora ou vier com um novo negócio, ela tem um caminho para mostrar e para crescer, para ser alavancado. Então, essa parte inspiracional é muito forte. Que legal, Marcos. Vamos falar um pouco de número, então, para a gente colocar números em tudo isso que você está falando. Você comentou que né, uma das iniciativas de vocês é o Data Favela, que é uma iniciativa que você enfim, tocou ali desde o começo, né? Sabe que eu recentemente, em setembro, eu tive aí no Rio. Você está falando do Rio, certo? Hoje sim. Eu estive aí no Rio, fui visitar o Complexo da Maré, fui visitar a Redes da Maré, na verdade, já tinha ido algumas vezes, fui mais uma vez e eu acho sempre impressionante ir na Maré. E uma das coisas que a gente estava conversando é sobre dados, né? De como a Redes da Maré fez o censo da Maré, né? E que por meio do censo ela conseguiu identificar o crescimento de pessoas que vinham da Maré e que entravam na universidade, né? E que ainda é um número muito baixo, eu não me lembro exatamente o número, mas era acho que algo em torno de 5, 6% da população que chegava à universidade, mas que esse número tinha, sei lá, dobrado ou talvez triplicado, né? Desde que eles fizeram o primeiro censo, né? Por exemplo. Ou então dados do tipo a Maré sozinha está entre os maiores municípios do Brasil, né? Se você colocar a população da Maré ali, né? Enfim. Então, conta um pouco para a gente o que a gente, enquanto brasileiros e brasileiras, deveríamos saber sobre esses territórios que são as favelas e que ocupam uma boa parte desse nosso Brasil. Eu acho que o primeiro ponto é saber os principais dados, né? Hoje, os favelados, se a gente juntar as favelas de todos os estados, hoje a gente tem mais de 17 milhões de pessoas morando em favelas no Brasil. Isso é maior do que o estado do Rio de Janeiro. Então, se a gente fosse juntar todos os moradores de favela do Brasil, a gente teria o terceiro maior estado em número de população. E são mais de 12 mil favelas no Brasil, de acordo com o IBGE. Essas pessoas somadas movimentam todos os anos mais de 300 bilhões de reais, que é maior do que o PIB do Paraguai. Então, esses são os principais números que a gente consegue falar. E aí a gente tem alguns exemplos também, né? A Rocinha, a maior das favelas, hoje é maior do que mais de 90% dos municípios brasileiros. Que os municípios brasileiros, em geral, têm poucos habitantes, 10 mil, 20, 30 mil, e a favela da Rocinha já passa de 70 mil, de acordo com o IBGE, mas a gente sabe que na prática é muito maior do que isso. Então,
Eu acho que esses são os principais números, mas o Data Favela, a gente fez uma pesquisa recente focado um pouquinho mais em consumo, nas questões do mercado de trabalho. A gente conseguiu ter alguns dados muito interessantes, onde a gente viu que hoje 1/3 das pessoas que moram em favela já tem algum tipo de negócio próprio, seja ele um tipo de negócio que é a sua renda total ou uma renda complementar. Hoje, pelo menos 80% dos moradores de favela têm um desejo de abrir um negócio próprio ou expandir o negócio que já possuem. Então, a gente vê que esse empreendedorismo, que na favela não se usa essa palavra, se dar seus corres, fazer um bico, qualquer coisa, mas essa palavra empreendedorismo é uma palavra que vem do asfalto. Hoje, essa realidade já existe, seja por necessidade, seja por urgência, por sobrevivência, mas é uma realidade que existe e começa, inclusive, a ser sobreposta ao mercado de trabalho da CLT tradicional. Dentro dessa pesquisa, a gente pergunta quais eram as formas que essas pessoas achavam que, falando de mercado de trabalho, claro, seriam uma forma melhor de fazer uma mudança, uma ascendência social na vida daquela pessoa. E o empreendedorismo, o negócio próprio, ele tinha mais de 50% das respostas, enquanto um trabalho formal de CLT era menos de 10%. Então, a gente consegue ver uma perspectiva de mudança dentro dos desejos das pessoas no mercado de trabalho, que também acompanha um pouco a sociedade brasileira de forma geral, com essa nova realidade que a gente vem vendo se desenvolver. E só um dado importante também falar, que eu acho que é um ponto de reflexão que tem que ficar para a sociedade como um todo, mas principalmente para o governo. Eu falei que 1/3 dessas pessoas hoje já tem um negócio próprio, mas dessas pessoas que têm um negócio próprio, apenas entre 20% a 25% tem um MEI ou um CNPJ para representar esse seu negócio. Então, a gente tem uma camada de informalidade que continua dominando e é muito grande e muito representativa. Então, como que a gente consegue criar programas governamentais ou sociais para que essas pessoas comecem a se incluir e fazer parte dos benefícios que ter um CNPJ pode dar para essa pessoa e os benefícios que o MEI de resguardo pode também trazer para essas pessoas saindo da informalidade. É interessante. Aqui você está falando toda hora, né, de ousadia e profissionalismo e criar as pontes, né? Você está até falando agora, poxa, tem que ter mais investimento, tá óbvio. Você que montou, pelo que eu li, o Data Favela, ou seja, eu preciso de dados, eu estou te dando informação, o que está faltando? Conta do seu outro chapéu, que eu vi você também é da CUFA Global. A gente fala tanto do Brasil como um protagonista mundial. Como foi essa expansão para o mundo? E eu imagino você chegar no mundo inspirando outros países, outras comunidades, também é uma coisa muito, muito importante e é um outro legado da CUFA. Como que partiu esse movimento e o que você sente quando você chega nesses lugares? Eu disse que hoje eu estou no Rio de Janeiro porque eu fico me dividindo entre Rio de Janeiro, África do Sul, Joanesburgo e Paris, na França, porque o meu trabalho é justamente como que eu posso expandir a CUFA para mais países e como eu posso ajudar que esses países se desenvolvam em relação ao movimento social através da CUFA local. Então, dentro da CUFA Global, o que a gente faz é empoderar pessoas para que eles se tornem os representantes da CUFA dentro daquele território e comecem a desenvolver novas atividades sociais ou então amplificar as atividades sociais que eles já fazem. Hoje a gente está em 72 países, eu no ano passado visitei pelo menos 30 desses países nessas viagens que a gente fez do Fórum Mundial das Favelas, do G20 Favela, G20 Social, e a gente era muito bem recebido. Eu fiz a maioria dessas viagens junto com o Celso Ataíde, meu pai, e a gente era recebido por presidente, por ministro, por ministérios, embaixadas em diversos desses países. A gente tem uma relação muito forte com os ministérios de Angola, em Moçambique também a gente foi muito bem recebido, em vários outros países. O Macron é um grande parceiro da Expo Favela, que já acontece na França, por exemplo, em Paris. Esse ano teve a sua segunda edição. Então, a gente sente que essa relação da CUFA Global é de verdade uma necessidade que as pessoas têm em outros países também, porque aqui no Brasil a gente já reconhece a realidade das favelas, a realidade das pessoas que estão em desigualdade social, desvantagem social há muitos anos,
Mas em outros países, eu tive esse ano nos Emirados Árabes, em Dubai, e as pessoas acham que lá todo mundo é rico. Isso não é verdade. Dubai tem milhões de pessoas, mais ou menos 3 milhões de pessoas, mas apenas 120 mil são de fato de Dubai. Como são de fato de Dubai, não, perdão, são de fato de Emirados Árabes, que são os Emirates, porque eles não entregam passaporte para ninguém. Então, você tem ali 120 mil pessoas que são de uma classe, entre muitas aspas, superior para aquela realidade. E você tem diversos imigrantes que vêm de países da Europa, da África, muitos paquistaneses lá, muitos indianos, muitos filipinos lá, que estão vivendo em uma outra realidade. Pode até não ser análogo ao que a gente vê nas favelas aqui, mas eles estão numa grande desvantagem social a quem eles estão vendo passar de Lamborghini, de Ferrari o tempo todo na rua. Isso é uma desvantagem social que a gente mostrou, inclusive, para os sheiks nas reuniões que a gente foi recebido. Então, a gente começa a levar um trabalho para dentro desses países que ainda não é falado sobre isso. Mas quando a gente vai para a África, eu estive no ano passado na República Centro-Africana, um país que, antes de se juntar à CUFO, nem sabia que existia. Eu acho que a maioria das pessoas talvez não saibam. E a gente chega naquela realidade, a gente pousa no aeroporto, era inacreditável. O aeroporto era do tamanho de uma casa comum, com um grande espaço para os aviões pousarem. Você chega naquele país onde não existe um único prédio, onde 99% da população está em extrema pobreza, e você percebe que lá as pessoas, mesmo não tendo água, estão dedicadas a fazer um trabalho social para aquelas que estão em desvantagem social dentro daquela própria realidade onde todo mundo, a imensa maioria, é pobre. Então, a gente consegue ver um trabalho que vem crescendo, e hoje a gente está, esse mês, concorrendo em um prêmio da ONU entre as instituições que mais avançaram, que mais fizeram um trabalho para avançar nos objetivos sustentáveis da ONU. Então, a gente está entre os 3 finalistas da categoria de resiliência, pelos trabalhos na pandemia, nas enchentes do Rio Grande do Sul. A gente construiu no mês passado um hospital para o território dos Yanomamis, bem no coração da floresta, para que eles possam ser atendidos. Então, esse trabalho começa a dar frutos no Brasil, mas também fora dele, com as atividades que a gente começa a expandir. Sensacional. Maravilhoso, Marcos. Muito, muito, muito legal te ouvir. Muito orgulho ver uma organização brasileira levando conhecimento, tecnologia pelo mundo afora, enfim, sendo reconhecida. Muito, muito bacana. Eu queria, acho que eu te escuto, né? Vou te escutando e vou falando, puxa, a CUFA trabalha com todas as causas, né? Multicausa, né? Vocês trabalham com desenvolvimento territorial, claro, vocês trabalham com esporte, vocês trabalham com empreendedorismo, com inclusão produtiva, agora construiu o hospital também, trabalha com saúde, e na pandemia vocês fizeram um super trabalho, né, de combate à fome. Que acho que era a expressão mais horrorosa da pandemia, uma das mais horrorosas da pandemia foi a fome, vocês trabalham com isso. Queria perguntar para você qual que é a causa do coração do Marcos Vinícius. Eu acho que a causa do meu coração é justamente como que a gente pode empoderar as pessoas, né? Hoje, como eu estou muito focado nesse nível global, como que a gente pode trazer essa tecnologia social que a gente tanto desenvolveu aqui no Brasil para outras pessoas ao redor do mundo, porque a gente vê que essa consciência que no Brasil a grande, imensa maioria das pessoas já tem, ainda não é uma realidade tão forte lá. Então, quando a gente desenvolve esse trabalho lá fora, quando a gente começa a trazer pessoas para dentro desse meio, a gente vê o trabalho dando fruto, a Taça das Favelas se expandindo, a Expo Favela se expandindo, chegando em Paris, chegando em Cabo Verde. Eu acho que isso é o que acende meu coração, ver que isso não é uma realidade brasileira, mas é uma realidade, uma necessidade e um trabalho de importância que pode alcançar todo mundo, independente do seu país. E a outra pergunta que eu também queria te fazer eu, na minha vida, né, e no meu trabalho nesse setor, né, sinto que nos últimos 5 anos, acho que tem também um pouco esse lugar de pandemia, mas tem muita coisa também que coincidiu um pouco George Floyd e tal, o movimento negro no Brasil, né, ganhou outro patamar de atuação, né, e a causa, né, essa agenda, né, da equidade racial e tal, também ganhou um outro patamar.
E do meu lugar, eu sinto que a gente teve um avanço, que algo mudou. Pessoas pretas, negras, periféricas, elas têm outro lugar hoje na sociedade brasileira. Tem muito trabalho a fazer, tem muita coisa para melhorar, muita. Mas eu sinto que a gente avançou. Você, como um jovem de só 25 anos, enfim, liderando uma iniciativa tão importante, também de origem, né? Enfim, territórios, favela, que trabalha com esse tema, um jovem negro, como é para você? O que você sente? Qual é a sua percepção? Eu acho que a gente teve muito avanço, né? Apesar de ser jovem, eu vivi numa realidade dos anos 2010, início de 2010, finais de 2000, onde o racismo ainda era muito explícito nas implicidades do dia a dia, seja nas piadas, seja no cotidiano, que hoje nós não aceitamos mais. Então, eu cheguei ainda a pegar um momento de transformação. E a CUFA ela foi fundada por pessoas pretas, de fato, Nega Giz, MV Bill, Celso Ataíde, entre outras pessoas pretas e de favelas. Isso continua sendo uma realidade na nossa instituição. A maioria das lideranças são pretas, mulheres e homens. A gente sempre busca também ter essa paridade de gênero. Hoje a nossa presidente é a Kaline Lima, uma mulher, junto com o Márcio Lima. Ela é da Paraíba, ele é da Bahia. A gente também tenta ter essa descentralização, não deixar o poder preso no Rio de Janeiro e São Paulo, senão a gente vai estar simplesmente reproduzindo as desigualdades que a gente sempre teve, que o Brasil sempre teve ao longo da sua história, mas sem também deixar de reconhecer que a favela não é uma agenda só dos pretos, mas que sim, existem pardos, que existem brancos vivendo, morando e passando pela mesma realidade de nós favelados, dos pretos favelados, mas, claro, reconhecendo a desigualdade que, apesar de serem favelados, os pretos estiveram com uma situação de desvantagem em relação aos brancos também favelados. Então, a gente precisa reconhecer que também na favela existem os brancos, mas sempre dando a luz, a importância aos pretos, para a gente poder começar a combater essa realidade, essa desigualdade que sempre foi tão forte. Então, acho que esse foco também no movimento preto, também no movimento negro, de como que a gente pode empoderar os jovens pretos, as jovens, isso continua sendo muito presente, por isso que a gente tem como imensa maioria lideranças pretas na CUFA. Alan, você tem uma última pergunta por aí? Senão eu vou embarcar aqui para o nosso último bloco. Não, só bacana, um fato que a gente está desafiando aqui os ouvintes e o Brasil você tem que trazer a diversidade do Brasil para o seu dia a dia, para a sua realidade, porque é o único jeito de você aproveitar todo esse potencial, e essa é mais uma lição da CUFA. Outro parabéns, Marcos, muito legal. Bom, então a gente vai aqui para o nosso bate-bola final, assim, essa última parte é uma parte de rapidinhas, assim. Então, vamos lá. Quando você pensa no futuro das favelas, qual que é o seu maior sonho? Eu acho que o meu sonho é que a favela ela tenha uma maior paridade de renda, uma maior paridade de ambiente social com asfalto. Eu acho que a gente precisa construir um futuro onde a gente consiga ter um maior acesso à cultura, à educação, à saúde pública, ao básico de verdade para dentro das favelas, assim como está presente no asfalto. E que mensagem você deixa para os jovens, para a juventude das favelas? Eu acho que a mensagem final é não desistir, sempre correr atrás de seus sonhos, trabalhar, se desenvolver e principalmente estudar, porque a partir do estudo, a partir do seu desenvolvimento pessoal, você consegue transformar a sua vida, a sua realidade e a realidade daqueles que estão junto com você. Se você pudesse resumir a essência da CUFA em uma frase, que frase seria? Favela não é carência, favela é potência. Qual a coisa mais importante que o seu pai te ensinou? Eu acho que tudo que ele me ensina é muito importante. Eu não sei nem se eu consigo resumir uma coisa, mas eu acho que a essência dele, que ele me passa sobre trabalho, sobre ideologia, eu acho que isso é o ouro que eu consigo receber todos os dias dele.
Maravilha. Marcos, muito, muito bom falar com você. Um orgulho. Eu vou fazer comentário de mãe agora. Seu pai deve estar muito orgulhoso de você, viu? Muito bom te ver aí, um jovem liderando uma organização tão maravilhosa, tão potente, tão importante. Vida longuíssima, CUFA. Muito sucesso para você. Muita abundância em tudo que você fizer na sua vida. E muito bom ter tido esse papo com você. Alan, mensagem final do programa. Eu pensei a mesma coisa, né? Aqui como pai, e foi uma das lições. Na primeira resposta dele, ele já falou isso, né? A gente vive um momento também de conflito geracional. É tão bonito ver, usar a experiência e trazer a novidade. É uma aula tanto do Celso, de ter aberto esse espaço, como do Marcos ter recebido e os resultados que a gente tem com essa conversa de gerações. Essa é uma grande mensagem. Mas, para mim, foram duas palavras muito bacanas que eu acho que aqui a gente quer inspirar. É ousadia. A CUFA é muito ousada sempre, mas com profissionalismo. Eu acho que essas duas mensagens foram bacanas e parabéns, Marcos, pela trajetória aí. Parabéns, Celso. Parabéns, CUFA. Vocês são um orgulho do Brasil. Obrigado, Kika, Alan, adorei esse papo aqui, foi muito bom. Muito obrigado pelas palavras e muito obrigado principalmente por esse espaço para a gente poder contar mais sobre esse trabalho em espaços importantes como esse aqui. Eu acho que é de extrema importância e relevância para todos. Que bom, vai ser sempre bem-vindo por aqui. Pessoal, Obrigado. Esse foi mais um episódio do Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça, às 16 horas, tem mais, sempre com histórias, ideias e visões de futuro para pensar o Brasil junto com você. Se você curtiu, compartilhe o episódio, comenta e segue o Observatório do Terceiro Setor nas redes. É isso aí, a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.